Terça-feira, infelizmente, né, nosso estudo foi uma luta, né? O diabo não queria que a gente... o celular, coisa... Mas terça-feira, se Deus quiser, a gente consegue. Repete de novo, Mateus quanto? Mateus 26 e o versículo 41. Nós fomos estudar sobre a ira, né? E acabou que o meu celular não estava encaixando e foi uma luta. Também preparação de prova, até estava falando para a Cida, né? O Wesley sabe o que é isso, Cláudia sabe o que é isso. Preparação de prova. Amém? Mateus capítulo 26 e o versículo 41. Todos encontraram? Mateus 26, o versículo 41. Amém? Diz assim o texto: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Vamos fazer uma oração, pedir para que Deus fale conosco, não seja palavras jogadas ao vento, mas que seja palavra vinda do céu, amém? Dirigidas pelo Espírito de Deus. Pede ali para mim, vou falar um pouco mais baixo, senão sai tudo gravado aqui, não atrapalha. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que venha nessa manhã, nessa tarde, falar conosco na Tua palavra, trazendo clareza, Pai, que nós possamos receber a Tua palavra, o Teu ensinamento, e que ele não fique na cabeça, mas que ele venha para o coração, para que nós possamos ser praticantes da palavra, e não apenas ouvintes. Em nome de Jesus, nós queremos seguir a Ti, Senhor, da maneira correta, e precisamos aprender a praticar a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amados, uma coisa que tem me chamado a atenção durante toda essa semana, Deus tem me inquietado sobre isso, é sobre a vigilância, né? Eu quero falar hoje sobre o poder da vigilância. Nós falamos muito de oração, mas nós esquecemos da vigilância que Jesus falou. Jesus falou: orai e vigiai. Para quê? Para que não entreis em tentação. Então, a vigilância, ela é um componente importantíssimo para as nossas vidas. Porque às vezes a gente ora, pede a Deus uma bênção, busca de Deus alguma coisa, e às vezes nós não vigiamos, e o diabo vem e rouba a nossa bênção, sabia? Toma aquilo que é nosso, às vezes leva a gente a... Então ele deixa bem claro, Jesus nos alerta para orar e vigiar, para não cairmos em tentação. A oração é fundamental para que nos livremos de situações que nos levam a pecar. Olha, preste bem atenção aqui numa coisa que eu vou falar para vocês. É uma chave. Você sabe quando o povo de Israel perdia umas guerras? Quem sabe me dizer aqui o que levava o povo de Israel a perder as guerras? Quem tem noção? O que levava aquele povo a perder as guerras? Eles às vezes estavam... Desobediência. Vanessa, o que levava aquele povo a perder as guerras? Desobediência. Hã? Vou falar o mesmo que Desobediência. Neto? Tem nem ideia. Neide? Rebeldia. Cida já falou de desobediência. Wesley, o que você acha que aquele povo acabava deixando de receber? Perdia a batalha. Estava guerreando e de repente eles perdiam a batalha. Desobediência, porque Deus ele dava os mandamentos para eles seguirem à risca aqueles mandamentos.
eles não seguiam aqueles mandamentos de Deus, caíam no erro, e o erro, eles não obedecerem aquelas normas, aqueles mandamentos, era uma desobediência aos mandamentos de Deus. Aos mandamentos de Deus. Oliana. Eu acho que é murmuração. Murmuração. Puxa. Murmuração. Cláudia. Assim, olhando, eu vejo também a questão, além da desobediência, eles não vigiavam nos conceitos que Deus dava para eles, né? Não vigiavam nos conceitos. Aline. Abner. E a desobediência, eles também não guardavam, não vigiavam para que o diabo criava situação e eles acabavam murmurando. Cadê a Sara? A Sara fugiu. Tá aqui se escondendo. Vem aqui, ó. Sara fugiu. Aqui, ó. Por que, Sara, que eles perdiam? Murmuração, eu acho também. Murmuração. Cadê o Guilherme? Tá aqui, ó. Você fugiu? Guilherme se escondeu também. Por que eles perdiam a guerra? O povo hebreu. O povo de Deus, o que levava eles a perderem a guerra? Falta de obediência. Bem, gente, tudo isso que vocês falaram, rebeldia, desobediência, falta de seguir os mandamentos de Deus, que se resume em uma só palavra: pecado. A única forma que o diabo podia utilizar para aquele povo, que era o povo eleito de Deus, que era o povo escolhido de Deus, que era o povo separado por Deus, perder uma batalha era fazer aquele povo pecar. Não tinha outro meio para o diabo fazer aquele povo ser derrotado. E eu vou dizer para vocês, não é diferente hoje nas nossas vidas. Não é diferente. Não tem outro meio que o diabo não utiliza para nos fazer perder uma batalha que nós estamos travando em oração, uma luta que nós estamos batalhando em oração, uma conquista que nós estamos buscando. Nós perdemos a guerra, muitas vezes, uma batalha, por causa do pecado. Então o diabo, ele nos faz pecar, ele nos leva a pecar. Por que ele nos leva a pecar? Porque ele sabe que Deus não compactua com o pecado. Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2. Alguém pode ler aí? Rapidinho. Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Está vendo aí? Então assim, a mão do Senhor, ele diz, é bem claro, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. E ele diz assim, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Uma estratégia que Satanás usa para que a gente não tenha oração respondida é pecado. Por isso que a Bíblia diz, orai e vigiai para que não entreis em tentação. Porque quando a gente peca, a gente quebra a comunhão com Deus. Nós já estudamos sobre isso. O pecado faz a gente quebrar a comunhão com Deus. A gente não perde a filiação, a gente não deixa de ser filho de Deus, mas quebra a comunhão. O que eu tenho que fazer? Imediatamente resolver o problema. Imediatamente reatar minha comunhão com Deus. E como é que eu reato minha comunhão com Deus? É reconhecendo meu pecado, é confessando meu pecado para Deus, pedindo perdão e seguindo em frente. Uma vez eu falei para Deus assim, Senhor, por que é que nós temos que confessar o pecado para o Senhor? Se o Senhor já sabe que nós pecamos, o Senhor já conhece, o Senhor já sabe. Deus falou comigo assim, é porque quando você peca e você confessa o pecado,
você concorda comigo que aquilo que eu chamo de pecado na minha palavra, você também chama. É aí onde nós botamos o diabo para correr. Porque o diabo quer nos enganar. Então aquilo que na palavra de Deus, Deus está chamando de pecado, eu admito que aquilo é um pecado e eu me arrependo, eu confesso ele para o Senhor e volto atrás, resolveu o problema. Resolveu o problema. A sua comunhão, você não precisa... Eu estava até falando essa semana que eu fiz parte de uma igreja que os irmãos pecavam, aí quando era no dia da ceia, toda aquela turma lá na frente para pedir perdão, para poder tomar a ceia. Gente, a gente não tem que confessar pecado é para tomar ceia, não. A gente tem que confessar pecado é para restaurar a nossa comunhão com Deus. Eu estou brigado com o Abner. Eu quebrei a comunhão com ele, não é isso? Se eu briguei com ele, eu não quebrei a comunhão? O que é que eu tenho que fazer? Abner, meu irmão, me perdoa em nome de Jesus. E o que vai acontecer? Eu vou restaurar a comunhão com ele. Certo? Da mesma forma é com Deus. Eu pequei, eu transgredi, eu avancei o sinal, eu fiz algo que desagrada a Deus. Eu agora não vou ficar choramingando, chorando o tempo todo. Existem pessoas que não têm arrependimento, existem pessoas que têm remorso. Então fica eu sou assim mesmo, o crente Gabriel. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, eu vou morrer assim, não tem jeito para mim. Não adianta, não é aí, não é esse o princípio de Deus. Você ficar lamentando o pecado que você cometi mesmo, e daí? Vou levantar, vou me levantar, vou fazer que nem um filho pródigo, levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai, e direi, Pai, pequei perante o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho, me recebe ao menos como empregado da tua casa. Foi isso que o filho pródigo fez, quando ele caiu em si, quando ele teve a clareza de que ele tinha pecado contra o pai. O que ele fez? Então, o diabo, meus amados, ele vai fazer o quê? Fazer eu e você pecar. Porque ele sabe que quando a gente peca, a gente quebra a comunhão com Deus. E quando a gente quebra a comunhão com Deus, a nossa oração fica travada. Fica travada. Nós precisamos restaurar a comunhão. Na hora que eu restauro a comunhão, minha oração também, lá em 1 Pedro 4, se eu não me engano, no versículo 7, ele fala até sobre casais, que os casais, se tiverem alguma contenda entre eles, que eles se resolvam. Por quê? Se eles não se resolverem, a oração deles não será respondida. Você vê aí, o casal precisa procurar resolver as suas pendências, marido e mulher. Eu vou resolver minha pendência com a minha esposa, não é? Eu vou resolver. Acho que é 1 Pedro capítulo 4, o versículo... Os deveres com a família, né? Deu 7. O versículo 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, criteriosos, sóbrios e bem... Não é esse não. Ele fala sobre o casal mesmo. Eu vou achar depois, eu vou passar para vocês no grupo. Ele fala sobre esse aspecto. Que o casal não pode estar em divergência. Se tiver, vamos sentar, vamos conversar, vamos orar juntos, vamos nos arrepender. Eu magoei minha esposa, eu tenho que procurar ela, resolver o problema com ela. A esposa magoou o marido, tem que resolver o problema, né? Então, assim, para resolver, para que as nossas orações não sejam impedidas. É o 3:7? 3:7, vamos ver. 1 Pedro 3, versículo 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois justamente herdeiro da mesma graça de vida,
para que não se interrompam as vossas orações. Muito bem. Para que não se interrompam. Interromper é o quê? Ser impedida. Poxa, eu estou orando. De que adianta eu estar orando intrigado com minha mulher? De que adianta você estar orando intrigada com seu marido? Tem que resolver. Intrigado com o filho, intrigado com um amigo, com um irmão. Vamos procurar resolver. A Bíblia diz, quando for possível, tendes paz com todos. Claro que existem situações que às vezes a gente até quer ter paz com as pessoas, mas às vezes as pessoas não querem ter com a gente. Então a gente vai fazer o quê? Eu vou forçar a barra? Eu vou obrigar a pessoa? Não. Eu vou orar, vou colocar na presença de Deus e dizer, Deus, dá uma oportunidade para que eu possa demonstrar o teu amor para essa pessoa. Amém? Em nome de Jesus. Então, o segredo para que nós tenhamos a nossa vida na presença de Deus, para que nós tenhamos uma vida limpa, para que nós possamos ter uma vida de santidade, primeiro é orar. Orai, porque a oração nos ajuda, né, a nos manter em santidade. Às vezes só oramos quando estamos em tribulação. Tem gente que quando está numa tribulação, meu Deus, ele fica mais crente do que todo mundo. Perdeu o emprego, diagnosticou que está com câncer, aí ele fica crente, ele vai para monte, ele vai para vale, ele sobe em cima da casa, ele quer passar a noite orando, ele vira mais crente do que todo mundo, quer ser mais crente do que todo mundo. Então, porque só espera para orar na tribulação. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 6, e o versículo 18, diz que nós devemos orar em todo o tempo, no Espírito. Em todo o tempo nós devemos orar. É a palavra do Senhor que fala isso, né? Efésios capítulo 6, e o versículo 18, diz assim, ó: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém, amados? Então vamos estar orando sempre, sempre vigiando, sempre em prontidão. Um soldado, ele tem que estar em prontidão. Ele tem que estar em prontidão. E nós somos soldados, nós somos guerreiros. E nós temos que estar em prontidão, porque a qualquer momento o inimigo vem. E nós temos que discernir quando ele chega. Nós temos que estar atento quando ele vier, para nós não cairmos na cilada dele, porque ele arma cilada. Ele tem interesse em prejudicar a mim e a você. O diabo, ele faz de tudo para querer prejudicar a nossa caminhada, a nossa jornada cristã. A primeira arma para combater a tentação é a oração. Através da oração podemos pedir que o Pai nos livre de situações que possam nos fazer pecar. O Senhor nos liberta, nos livra de situações que podem nos fazer pecar ou nos envergonhar, como confusão no trabalho. Às vezes você acaba não vigiando, chega no trabalho, um colega lá que está muitas vezes endemoniado, faz uma coisa, você entra na vibe dele, quando vê, você está brigando lá dentro da empresa. O pau está quebrando lá dentro, quem é o irmão que está ali? É o pastor que está ali brigando, né? É aquela diaconisa daquela igreja que está ali naquele trabalho, brigando daquele jeito. Misericórdia, né? Então, nós precisamos ter cuidado. O diabo, ele quer fazer isso, né? Então, muitas vezes, briga no trabalho, briga no lar, né? Marido e mulher, joga a panela para um lado, joga a panela para o outro, aquela coisa toda, e você chega lá, é o irmão, meu Deus, que casal. E depois ele bota a gravatinha, o paletó e vai para a igreja pregar. Eu conheço pastor assim, né? Estou querendo ser melhor do que ele, não, que eu não sou anjo. Mas eu conheço pastor assim, briga em casa, só falta bater na mulher, e quando bota a gravatinha, um paletó, e vai para o culto, chega lá e vai pregar, numa boa, como nada tivesse acontecido. Isso é estratégia de Satanás, para envergonhar a pessoa, né? Desentendimento no trânsito. Às vezes você está dirigindo
e aí um carro vem e fecha você, e acontece uma coisa, e você acaba arrumando uma confusão no trânsito, brigando, né? E está um perigo, hoje em dia está um perigo. Por quê? O cara, num lugar aí, recentemente uma notícia, o cara brigou no trânsito, o outro foi lá, atirou e matou. Por causa de uma questão de trânsito. Nós vivemos hoje numa situação onde as pessoas estão bem, né? E outras situações. Então nós temos que orar. Senhor, guarda minha vida, né? Guarda-me na tua presença, que eu possa viver uma vida de santidade, que nada venha manchar o meu testemunho cristão, que nada venha prejudicar a minha vida na tua presença, né? Depois que ele fala orar, ele fala vigiai, né? O segundo ponto é vigiar. Quando Jesus disse para os discípulos vigiai e orai, ele foi claro ao dizer que isso é necessário para que possamos nos livrar das tentações. É evidente que a oração deve sempre ser acompanhada das nossas atitudes. Nós não devemos só orar, mas devemos ter ações também. Devemos ter ações que demonstram a prática da nossa oração. Outro ponto interessante que nós vimos aqui é que muitas vezes as pessoas pensam que vigiar é vigiar a vida dos outros. Jesus não mandou ninguém vigiar a vida do outro. Nós somos um grupo pentecostais porque nós cremos na manifestação do Espírito Santo, na continuação dos dons espirituais. Eu creio nisso e prego isso e ensino isso para a igreja. Nós cremos na continuidade dos dons, né? E no meio pentecostal, infelizmente, é um grupo que é mais acessível a um irmão ficar vigiando a vida do outro. E às vezes chega, ó, irmão fulano, você viu o irmão fulano? Você viu a irmã Beltrano? Pastor, o irmão fulano estava fazendo isso e isso. Aqui na igreja, graças a Deus, não acontece. Né? Não acontece. Não acontece mesmo. De irmão vir aqui, porque eu vi o irmão fulano fazendo isso, eu vi o irmão fulano fazendo aquilo. Não. Graças a Deus a gente tem sido curado, tratado. Já tivemos no começo, já tivemos muito isso. Mas aí a gente foi quebrando, graças a Deus. Mas a palavra de Deus, ela não manda a gente vigiar a vida do outro. Ela manda a gente vigiar a nossa vida. Eu vou vigiar. Pastor, o senhor nem sabe. A irmã Vanessa saiu com as amigas do trabalho, foi para uma festa. E daí, a minha conta? Pastor, o senhor nem sabe. Eu vi a Aline com as colegas da faculdade. É da minha conta? E é da sua também? Então, assim, as pessoas às vezes ficam procurando coisas para fazer fofoca. E não é isso, né? É para vigiar a minha vida, eu tenho que vigiar a minha vida, né? É evidente que a oração deve sempre ser acompanhada por nossas atitudes. Devemos vigiar para que possamos evitar situações que nos levem ao pecado. O objetivo de vigiar é esse, irmão. É evitar situações que nos levem ao pecado, a desobedecer a Deus, né? Precisamos estar com o nossa vida, né? Como é que se diz? Nosso coração, nossa fé, estarmos vinculados, ligados, né? Nossos olhos, para que nós possamos evitar as rasteiras do inimigo em nossas vidas. Satanás dá rasteira, irmão. E olha, preste atenção, é assim, ó, a tentação é uma coisa tão... Você faz uma coisa que depois você diz, poxa, eu fiz isso, eu não acredito. Eu não acredito que eu fiz isso. Uma vez eu estava descendo aqui, ó. Aí uma mulher pegou uma senhora, trancou o carro, meu carro, e ainda me deu língua. Irmão, diante de Deus, eu na hora
estirei o dedo para a mulher. Eu falei, eu não acredito que eu fiz isso, gente. Depois que eu fiz isso mesmo, estirei o dedo para a mulher. Aí na hora eu falei, Jesus me perdoa. Minha esposa estava do meu lado, minha esposa disse, amor, não estou acreditando, não estou vendo isso não. Eu digo, Jesus me perdoa, Senhor. Foi assim tão impulsivo, tão, entendeu? Aí eu digo, já pensou se aquela mulher de repente está numa igreja, eu vou pregar na igreja dela, vai dizer, foi o pastor que me deu o dedo. Esse aí foi o pastor que me deu o dedo. Entendeu, irmãos? Para você ver como que a tentação, ela é tão sutil. É de repente. Do nada, né? Do nada, assim, eu não tenho esse hábito, é uma coisa que eu não tenho nem esse costume. Né? Não tenho esse costume de fazer essa prática, né? Eu já fui bem pornográfico, eu tinha uma boca podre, eu xingava cada palavrão de derrubar as telhas, né? Mas isso eu tinha 16, 17 anos, depois que eu me converti, graças a Deus, Deus mudou o meu vocabulário. E esse vocabulário não anda mais na minha vida, nem esses gestos, né? Mas ele veio, eu digo, Satanás é atrevido, né? Vai buscar uma coisa lá. Aí na hora eu pedi perdão a Deus, estava no volante ali mesmo, falei, ô amor, ora por mim, porque isso foi uma seta do capeta mesmo, né? A mulher estava errada, veio com o carro para cima de mim e estirou a língua para mim. Aí na hora não. Então você vê que é pequenas coisas, viu? É pequenas coisas. O objetivo do inimigo é nos derrubar, pois ele esteve ao lado do Pai e caiu. Preste atenção nisso aqui, isso é tão singular. Isso é tão maravilhoso quando a gente sabe disso. O diabo estava na presença de Deus e caiu. E o diabo, ele não tem perdão. Ele não foi perdoado. E nós temos essa ira dele. A ira de Satanás. A maior raiva do diabo foi no dia que Deus fez o homem. Sabe por quê? Porque o diabo queria parecer com Deus. Mas não pareceu. E Deus falou assim, façamos o homem conforme o quê? Nossa imagem semelhante. Foi um golpe assim violento na cabeça do capeta. E até hoje ele briga com a gente, por causa ele tem inveja. E até hoje ele briga. Então ele quer tirar a gente da presença de Deus. Ele sabe que quando eu peco, quando você peca, nós saímos da presença de Deus. E é isso que ele quer. Ele quer, quanto mais tirar a gente da presença de Deus para ele, é melhor. Então, para ele que é orgulhoso, ver os seres humanos que são cheios de defeitos e limitações, ter comunhão com o Pai, é um absurdo. Esse dia o Guilherme falou uma coisa interessante. O Guilherme falou, cara, vai chegar gente. Como é, Guilherme? Tá atrás de você. Tu falou que ia chegar gente, como é que é? No céu? A pessoa, não, vou terminar só que eu lembro. A gente ia se assustar com as pessoas que iam estar no céu. As maneiras, as formas. Vai chegar cada tipo de gente no céu que a gente nem imagina, irmãos. Porque a salvação é pela graça, não é pelas minhas obras. Não é pelo meu mérito. Eu já sou salvo. Quando o diabo faz eu pecar, e eu peco, eu quebro a minha comunhão com Deus naquele momento e impede minhas orações. Mas deixa eu dizer um negócio para você. Não impede a minha salvação. Que maravilha. Não impede a minha salvação, porque eu já nasci de novo. Eu sou filho de Deus. Amém? Eu sou filho de Deus. Apenas eu não vou ter a minha oração respondida. Mas eu não quero ser apenas um filho de Deus, eu não quero apenas ir para o céu, mas eu quero também ter a minha oração respondida. Como eu quero ter a minha oração respondida, o que é que eu vou fazer? Eu vou me resguardar, eu vou me policiar, eu vou ter cuidado com as minhas ações, com a maneira de eu agir. Amém? Em nome de Jesus. Vou vigiar. Então ele fica pensando nisso, né? Esse camarada aí, esse gordinho feio aí, ele vai entrar no céu e eu não, ele vai ser salvo e eu não, né? Então, amados, nós precisamos estar atentos ao que acontece à nossa volta, vigiar isso, ficar atento ao que acontece à nossa volta, observar nossas palavras, mudar nosso linguajar, mudar nossas atitudes com as pessoas,
certo? Aquela atitude interesseira, não, eu não tenho que ter atitude interesseira, eu tenho que ter uma atitude de amor. O que é amor? Amor é eu prestar serviço para a pessoa sem interesse em nada. Eu não estou interessado, eu quero ajudar, eu quero ver a pessoa bem, eu quero ver a pessoa romper, a pessoa crescendo, a pessoa amadurecendo, né? Eu trago isso para a minha vida profissional. Na minha vida profissional eu atendo meus pacientes ali na clínica, no consultório. Quando eu vejo que o paciente está melhor, está desenvolvendo, está evoluindo, me dá uma felicidade tão grande. Essa semana eu fiquei tão feliz. Os pacientes chegaram, parece que foi a semana da evolução, porque os pacientes que chegaram estavam tudo evoluindo, crescendo, amadurecendo, melhorando. Que bênção, glória a Deus, né? Então assim, é muito bom a gente ver essas coisas. Então vamos procurar evitar cair na tentação. E vamos procurar também nos aproximar da tentação, porque às vezes a gente sabe, a gente quer dar uma de muito forte. Teve um cidadão que ele chegou para a mulher, entrou uma funcionária na empresa para trabalhar com ele, ele falou para a mulher dele assim, amor, vamos orar, porque entrou uma funcionária lá que trabalha do meu lado e ela é muito bonita. E eu quero que você me ajude em oração, porque eu sei das minhas limitações. Não é que ele é um homem safado, nada disso, irmão, mas a carne é carne. A carne é carne. E às vezes o diabo promove uma situação, né? E aí aquela mulher, o cara começa a achar aquela mulher muito bonita e começa a pensar e fantasiar coisas, quando daqui a pouco cai com ela. E aí eles começaram a orar, não aconteceu nada, a mulher não se insinuou para ele nem nada. E eles começaram a orar, aí depois, com pouco tempo, aquela mulher foi mudada de posição, foi mudada de setor, foi trabalhar em outro setor, né? E ele, graças a Deus, né? Porque é o ponto fraco. Você tem que saber reconhecer o seu ponto fraco. E aí o casal nada melhor do que a esposa, do que o esposo, né? O marido chegar para a mulher e dizer, amor, vamos orar por mim, porque tem uma funcionária lá no trabalho, assim, você já está de olho na mulher dos outros, você não me ama mais, você não gosta de mim, não tem nada a ver, é carne, o cara está se precavendo, ele está sendo sincero. Eu me lembro que eu trabalhava ali no Pop, eu não sei se eu já contei isso aqui uma vez, aí chegou uma senhora, uma mulher, com uma... Não que eu tenha preconceito não, irmãos, mas chegou uma mulher prostituta, que faz programa aqui nessa BR, né? E trouxe a filha dela. A filha dela é uma adolescente. A menina bonita, mas a menina linda, linda, linda. A menina veio com bustier, né? Que só coisando no peito e um shortinho bem curtinho. E a mãe dela queria que eu atendesse ela. Aí eu falei assim, olha, eu atendo, mas com a presença da senhora. Ela disse, não, mas ela não quer, ela quer sozinha. Eu falei, não posso atender. Eu não posso atender. Eu chamei meu chefe lá, falei, eu não vou atender essa menina não. Eu não vou atender essa menina. É uma menina nova, tentadora. Sou bem sincero. Falei até para minha esposa, falei, amor, graças a Deus hoje, Deus me livrou de uma situação bem complicada. Uma menina muito bonita, muito jovem, né? Mas ela não queria entrar junto com a filha, disse que a filha não queria que ela entrasse. Aí eu vou entrar sozinho com essa menina, sei lá, pode ser que não, e pode ser que seja uma armadilha. Você está entendendo? De repente está lá no consultório só eu e essa menina, e ela inventar que eu tentei alguma coisa com ela, e depois me processar, e querer até arrancar o dinheiro que eu não tenho. A gente tem que ser vigilante. Vai dar as contas para ela. Hã? Essa tá minha conta, é o que eu tenho. Pois é. Você está entendendo? Então, Pode acontecer a tentação também, né? e pode acontecer a tentação, que eu sou de carne e osso. Daí a menina estava num perfume francês, e eu sou apaixonado por perfume francês. Não é que eu sou rico, não. Não é que eu Eu gosto de tenho... coisa boa. Mas eu só gosto de coisa boa, né? Então, assim,
A menina chegou assim com perfume francês, que misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Eu chamei meu chefe e falei, não vou não. Aí ele disse, não, estou entendendo. Tô entendendo. Aí eu acabei conversando e falei, olha senhora, deixa eu falar para a senhora. Aqui, e lá tem mesmo, eu falei, aqui a ordem é atender pessoa acima de 18 anos. Sua filha é menor, não posso atender. Leva ela lá no CAPS, né? Eu posso até dar uma remediação, um atendimento rápido aqui para ela, mas com a senhora presente. Não, mas ela não quer, então pronto, não posso atender. E eu simplesmente não atendi, né? Eu vi as duas coisas, eu vi os dois lados, eu vi uma armadilha que podia me envolver e vi também uma coisa que eu poderia realmente, de repente, na hora o diabo, né? Jogar uma setinha, menina novinha, cheirosa, tal, Satanás, ele é astuto, né? E a gente é de carne e osso, e a Bíblia diz que o espírito é forte, mas a carne é fraca, né? E aí eu já sei como é a carne, amém? Terceiro lugar, nós precisamos entender que o espírito sempre está pronto, né? O espírito sempre está pronto. O nosso espírito está fortalecido com conhecimento, desejo de servir ao Senhor e força de vontade para obedecer, né? É muito importante isso. Então nós precisamos perseverar em oração, leitura da Bíblia, participação na igreja, na comunhão com os irmãos, nos louvores, manter o coração voltado para as coisas santas. Isso é bom. Isso é que vai fortalecer o meu espírito, né? Isso é que vai fortalecer o meu espírito. Porém, em quarto lugar, ele diz que a carne é fraca. A carne é fraca. E eu tenho que vigiar. Eu tenho que me conhecer. Eu tenho que saber meus limites. Eu tenho que saber até onde eu posso ir, né? Eu tenho que me autoconhecer. O motivo de precisar orar e vigiar é porque a carne é fraca. Não podemos nos achar os super-homens ou super-crentes. Muitos pastores caem, irmãos, porque se acham super-crentes, super-espirituais. E quando vê, o nome deles vai para a lama, o ministério deles vai para a lama, e aí pronto, acabou com tudo que foi construído. Então é hora de nós ficarmos atentos, vigiando. Amém? Orar e vigiar. Deus, Ele quer fazer coisas tremendas na sua vida. Deus está pronto para responder a sua oração e a minha oração. Mas Ele quer que a gente aprenda a vigiar. Uma vez uma certa irmã chegou no monte, num grupo de oração, e falou assim, irmãos, eu vim para o monte jejuar, e cheguei aqui, Deus me repreendeu, porque antes de eu vir para o monte jejuar, eu dei uma surra no meu filho que arranquei sangue dele. Eu orei, mas eu não vigiei. Então são essas coisas, essas pequenas raposinhas, esses pequenos detalhes que o diabo vai minando a vida da gente e vai atrapalhando a gente de ser abençoado. Aí a gente vê, mas por que o fulano recebeu e eu não recebi? Por que nós fizemos uma campanha, o fulano aqui do meu lado conseguiu e eu não consegui? Será que eu estou vigiando? Então a partir de hoje, amados, vamos ter cuidado. Orar e vigiar, né? Às vezes a pessoa não é nem fofoqueiro, mas chega perto dele, ele acaba entrando na fofoca, quando vê ele está com o nome dele no meio. Então muito cuidado. Vamos orar e vigiar. A partir de hoje, ore, vigie. Senhor, me guarda a minha língua, guarda os meus olhos, guarda minhas mãos, né? Cuidado com os filmes que você assiste, cuidado com as músicas que você escuta, né? Eu não sou contra ninguém assistir filme nem televisão de forma alguma, nem sou contra ninguém escutar música, nunca falei aqui. Eu acho que tem umas pessoas assim que levam para um extremo tão alto que você não pode mais nem escutar nenhuma música, só música gospel, só não pensa assim, né? Mas cada um é cada um, né? Eu respeito a opinião, mas assim, cuidado com o que você escuta,
cuidado com o que você fala, cuidado com o que você vê, com o que você está assistindo, né? Porque muitas vezes aquelas coisas estão nos contaminando, estão afastando a gente da comunhão com Deus, de ouvir Deus, de ouvir a voz de Deus. Tem gente que fala assim, eu nunca mais ouvi a voz de Deus. Por que será? Por que será? Né? Então vamos vigiar, vamos ter cuidado. Amém? Vamos ficar de pé.